A tecnologia da informação e comunicação é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento de vários setores da economia. Aqui em Alagoas está em plena construção todo o polo voltado para isso. Além de emprego e renda, vai possibilitar um crescimento para muitas empresas públicas e privadas. Vamos entender um pouco melhor como tudo isso vai funcionar com o secretário de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado, Pablo Viana. Pablo, a previsão para 2016, né? A gente pensa que está longe, né? É cedo. Não, 2016 é já, né? A gente tem com essa previsão, na verdade, essa construção do prédio, ela sofreu um atraso, até por causa de mudança de governo. O governador Renan Filho precisava ajustar as contas, precisava fazer um levantamento da destinação dos recursos e chegou-se à conclusão que realmente o polo é das molas propulsoras que poderá oxigenar a economia alagoana. E considerando isso, ele resolveu apoiar a retomada da obra e a gente, desde agosto desse ano, a gente está num ritmo bastante acelerado para que a gente consiga cumprir a expectativa de, em 2016, por volta de junho, mais ou menos, a gente está inaugurando essa obra. Antes da gente começar a falar sobre essa mola propulsora, gostaria de entender, por exemplo, a crise no setor de tecnologia. Empresas que tinham serviços na Paraíba, em Pernambuco, empresas de Alagoas, elas começaram a balançar. A ciência e a tecnologia, ela foi afetada nessa crise? Em todos os setores, as pessoas percebem, os empresários percebem os efeitos, né, de movimentações financeiras que estão se ajustando nos tempos atuais. E alguns referindo-se a crises, outros se referindo como oportunidades. No caso da tecnologia, que proporciona inovação, é um momento de se refletir e um momento de se inovar. É um momento de se fazer o diferente, identificar as oportunidades, identificar onde estão os problemas e aí prospectar novos clientes. Obviamente, isso aí faz com que cada empresário, cada empreendedor saia da sua zona de conforto. Mas em tecnologia da informação, isso é uma coisa que é sistemática. Então, anualmente, os empresários do setor de TI, eles precisam identificar quais são as tendências, quais são as oportunidades, quais são os desafios e assim tentar atacar provendo alguma solução tecnológica. Então, característico do negócio, né? Faz parte identificar a crise e dar a guinada. Isso, essa é a oportunidade para a inovação. Então, toda empresa, qualquer que seja o tamanho dela, pequena, uma startup ou uma grande empresa, uma grande indústria, ela precisa estar constantemente se reavaliando. E em momentos como esse, em que o cenário econômico ele dá sinais de mudança, tanto de movimentação entre países, quanto de movimentação de investimentos nos estados brasileiros, a gente precisa também estar atento a isso e o governo apoia o empreendedor, tentando sinalizar quais são as próximas tendências, pelo menos do ponto de vista governamental. Fazendo analogia, as crianças são mais suscetíveis a esse tipo de análise, porque elas querem sempre o equipamento mais novo. Eles dão um passo à frente, mas não muito à frente para não perder recursos. Quer dizer, investimento, porque aquele equipamento não está na base dos colegas. Existe também essa procura, né, pela tecnologia mais avançada, né? Isso, de qualquer forma, gera um incentivo ao consumo, movimenta a economia, movimenta a indústria. Mas também precisa pensar um pouco também na sustentabilidade. Então, de que forma alguns produtos, na verdade, já alcançaram um patamar de maturidade em que não necessariamente aquele mesmo dispositivo vai lançar um novo modelo, mas a gente vai começar a identificar oportunidade para novos dispositivos serem criados. Então, hoje a gente vê uma evolução do telefone celular, hoje já é considerado um smartphone, né, praticamente um computador de mão, em que há um incremento cada vez maior da resolução de tela, quanto capacidade de memória, o sistema operacional sofre algumas alterações, os aplicativos também uma grande oportunidade de inovação, mas a gente também percebe que a gente tem que encontrar outras formas de inovar, que não necessariamente no smartphone, mas em dispositivos que estão ao redor dele e nos sistemas de informação que com ele interagem. Vamos falar agora um pouco sobre a mola propulsora, a expectativa de 2016 com esse novo centro de tecnologia. De que maneira as empresas públicas e privadas podem aderir a esse movimento e ganhar, dar um upgrade no seu negócio? É interessante notar que no setor de TI a gente tem uma diversidade de tamanhos de empresas. Então, desde as startups, que pode ser até um estudante que teve uma ideia brilhante de um aplicativo, quanto uma grande indústria, né? Exemplo, semana passada a gente inaugurou aqui uma indústria na área de telecomunicações, fabricação de fibra ótica. Então, nesse leque de opções, a gente percebe que a tecnologia da informação tem uma característica muito importante,
que é a taxa de crescimento anual. Então a gente percebe que, diferente de outros setores, a tecnologia da informação tem um ritmo de crescimento que permite que o investimento que é feito inicialmente seja rapidamente recuperado, ou seja, torna-se líquido para o investidor o resultado daquele investimento. E também uma outra característica da tecnologia é o valor, o custo de um emprego. Então, enquanto na indústria é comum a gente fazer as contas e dividir o tamanho do investimento pelo número de empregos gerados e encontrar um número que está em torno aí de 200 mil, 250 mil, isso é uma coisa muito comum, esse número cabalístico. Na tecnologia da informação, esse número acaba se reduzindo, fazendo com que um emprego seja gerado por um valor por meio menos que isso, e além disso, o nível de escolaridade. Então, naturalmente, os empregos que são gerados pela tecnologia, eles exigem um nível de escolaridade que acaba incentivando os nossos jovens, nossos estudantes, a procurarem uma formação melhor. Então, a gente dá emprego também, gera emprego também para graduados, para técnicos, para especialistas que conseguem lidar melhor com aquela tecnologia. Então, o nível de emprego e o custo do emprego acaba sendo impactado justamente pelo setor. Por conta dessas características, a gente enxerga, e também pelo fato do crescimento mais acelerado, a gente enxerga a tecnologia da informação como uma das molas propulsoras, inclusive para a economia alagoana. E não dá para pensar em economia, em qualquer outra atividade, senão através da tecnologia da informação e os novos equipamentos. Por exemplo, guiar um caminhão última geração. Você precisa conhecer, no mínimo, a tecnologia da informação que está aplicada ali. Ou ser frentista também, você precisa conhecer um pouco disso. Enfim, está em todo lugar, caixa de supermercado, enfim. A tecnologia, quando ela vai chegar, eu pego duas atividades que ainda estão rudimentares, que é a pesca e a agricultura no estado. Como a tecnologia pode ajudar nesses dois setores? Existem algumas tecnologias já consolidadas e outras que ainda estão em desenvolvimento. Na agricultura e também na pesca, a gente pode se utilizar de sensores, sensores esses distribuídos com baixo consumo de energia, para monitorar a qualidade da água, por exemplo, no caso da pesca, ou monitorar, no caso, se for um cativeiro, monitorar a qualidade, monitorar o seu rebanho, monitorar a sua prole, então monitorar a temperatura e também a qualidade do ar, qualidade do solo, umidade. Então tudo isso aí pode ser monitorado por redes de sensores, que é uma tecnologia que está em pleno desenvolvimento. E além disso, a gente conseguir fazer uma congruência de diversos setores, a área de biologia, a área de computação, energia sustentável, afinal de contas, para o caso do agricultor, que normalmente está longe dos centros urbanos, eles têm uma necessidade energética que nem sempre a concessionária está ali disposta, está ali de prontidão para suprir aquela demanda. Então, optar por energias renováveis ou energia solar, eólica, pode ser uma boa alternativa. E isso tudo é a forma com que a tecnologia, a ciência, pode se aproximar desses setores ditos tradicionais e fazer com que a gente tenha também um crescimento nesses setores. A indústria começou a reclamar durante anos a fio da questão da infraestrutura no campo energético, que o Brasil precisava investir mais nisso. O que a gente percebe é que o parque tecnológico da informação, ela também puxa a infraestrutura, porque não dá para funcionar com grandes equipamentos ou com a rede de equipamentos se não tem infraestrutura de energia. Então, isso também vem a calhar, por exemplo, se o Estado está bem na área de tecnologia, vamos puxar a infraestrutura. De fato, o polo tecnológico, a construção dele, ele acaba fomentando o desenvolvimento de toda uma região. Então, ela tem a intenção de fomentar o desenvolvimento econômico do Estado, mas também de desenvolvimento urbano. Então, é por isso que é tão importante também a parceria com a Prefeitura e também com outros órgãos que ali estão ligados. O próprio patrimônio histórico, que preserva o ambiente do Jaraguá, que é onde será realizado, onde está sendo construído o polo. A gente precisa dialogar bastante para que a gente consiga articular todos esses itens que são necessários de infraestruturação do local. Então, energia, saneamento, segurança, o próprio comércio local, afinal de contas, um bom empreendimento, ele precisa também de contar com uma rede de serviços na sua redondeza, então restaurantes, lojas, então tudo isso aí faz parte do projeto. Então, o projeto ele nasce justamente do diálogo entre esses diversos setores para que a gente não transforme apenas numa edificação pronta, e sim um ambiente de negócios. Então, a presença ali de instituições de ensino, de comércio,
de desenvolvimento de tecnologia, de indústrias, de representantes comerciais, todos em um mesmo ambiente, que no nosso caso, no Jaraguá, é que vai fomentar e incentivar a atração de mais investimentos em estrutura. É verdade que um equipamento como esse, ele muda a história do lugar, e a gente tem acompanhado historicamente aí o fechamento de algumas usinas no interior do estado, o quanto a cidade se transformou numa cidade fantasma. Mas por quem passa ali, também pelo Benedito Bentes, que vê uma empresa instalada com 300 mil empregos, como muda, porque começa a criar uma rede ali de atendimento àquela própria localização daquele equipamento, como muda economicamente uma região, um equipamento. A gente precisa também se aproximar dessas populações e também dar autonomia a elas. Quando a gente faz um investimento, enquanto governo faz um investimento em tecnologia, geração de emprego, a gente tem que ter cuidado também de que forma a gente consegue participar do desenvolvimento dessa tecnologia, para que não sejamos apenas meros consumidores de soluções prontas importadas. Então, todas as vezes em que um investidor, todas as vezes que um investimento do governo é feito em tecnologia, a gente tem sempre esse cuidado de fazer com que haja uma colaboração, fazer com que o nosso talento também seja envolvido naquele processo de aquisição. Então, seja através das instituições de ensino, seja através das próprias empresas. Então, a gente tenta fortalecer o que a gente chama de cadeias produtivas. Então, a presença de uma nova indústria ou de uma nova empresa no estado, ela tem que ser de uma forma coordenada, de modo que ela se encaixe ao que já existe no local. Então, treinamento de pessoal, a aquisição de equipamentos, a aquisição de insumos por essa nova empresa, ela precisa ser bem orquestrada. E esse é um dos papéis do governo. A inauguração é no mês de junho, julho, ou ainda não tem a data? A inauguração ela será firmada tão logo a gente consiga concluir a obra. A expectativa é que a gente conclua aquela obra em junho de 2016. Então, tão logo seja concluída e todos os trâmites necessários para poder fazer a inauguração, procederemos a isso. É importante notar que o que estamos aqui dialogando sobre a previsão em junho é a construção da edificação, né? A propósito, a superestrutura, que é aquela parte de concreto, né, que arma todo o prédio, ela foi concluída. A gente está trabalhando na parte de vedação, alvenaria, o revestimento que vai ser em vidro. Então, todas essas etapas, o piso, então todas essas etapas estão sendo executadas para que a gente consiga em junho concluir a edificação. Mas muito além da edificação, o polo de TI ela é um ambiente de inovação. É um ambiente em que instituições elas dialogam em torno de projetos para a sociedade. Semana passada, por exemplo, a gente lançou um aplicativo voltado para o Hemoal para incentivar os doadores de sangue. O aplicativo ele nasceu dentro do Instituto Federal, que foi o IFAL, por alunos coordenados pelo professor Marcílio. E esse aplicativo ele teve um custo que a gente não consegue nem mensurar, porque não foi feita uma aquisição. Na verdade, foi um projeto de pesquisa que se transformou em um produto voltado para atender uma necessidade do Hemoal, e, por consequência, toda a sociedade. Então, esse ambiente em que você tem uma Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia envolvida com a instituição de ensino, uma Secretaria de Saúde e toda a sociedade usufruindo daquele benefício, isso é o espírito do ambiente de polo tecnológico que a gente quer fomentar. Conversamos com Pablo Viana, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. O Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar às 11h30 da manhã, com reprise às 7 da noite. Até lá.